escola de samba é macumba. E acabou. Carro ritual Ibirapema. Chamamento para um ritual do Ibirapema contemporâneo, que os indígenas não usam um bastão para se livrar dos inimigos. Eles usam armas para quebrar e rasgar as terras dos europeus e reescrever a história da colonização. E você vê aí um pajé segurando a cabeça de Dom Pedro I. E na frente do carro tem o... Segundo carro, o sangue retinto por trás do herói emoldurado. Para a exploração do território, para a busca de riquezas e para a captura de indígenas ou de africanos escravizados que tinham fugido. Então é uma releitura. Até que ponto é herói alguém que ocupa um espaço onde já é uma civilização, né? Esse momento da ascensão da direita que quer impor a religião, o dogma católico em cima do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. O que vimos neste carro alegórico e nas falas contrárias à fé católica é apenas um reflexo do tipo de reeducação histórica positivista que vivemos na República nos últimos 100 anos e também aquela educação de ideal e de interpretação socialista que vivemos há algumas décadas. Para que não pareça também uma fala e interpretação ideológica minha, deixe-me ler de forma clara os documentos daqueles que viveram a época, começando com a própria carta de Pero Vaz de Caminhas. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou coisa de metal ou ferro. Nem lhe vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares, frescos e temperados, como os de entre Douro e Milho. Porque neste tempo de agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Não duvido que eles, segundo a santa atenção de Vossa Alteza, se farão cristãos, e hão de crer na nossa fé, a qual praza o nosso Senhor que os traga, porque certamente esta gente é boa e de bela simplicidade, e imprimir-se-á facilmente neles qualquer cunho que lhes quiser dar, uma vez que nosso Senhor lhes deu bons corpos e bons rostos, como a homens bons. A carta de Pero Vaz de Caminha. Só nesse exemplo podemos observar que a perspectiva portuguesa e católica desde o descobrimento nunca foi comercial em sua preferência, mas sim evangelizadora. E é o próprio papado em documentos diversos ao longo dos séculos que condena a própria escravidão, tanto dos indígenas quanto dos negros. No primeiro marco, o Papa Eugênio IV condenou a escravidão de nativos convertidos nas Ilhas Canárias, com ameaças de excomunhão. Paulo III declarou à humanidade os direitos dos indígenas. Gregório IV reforçou a oposição ao tráfico humano. Urbano VIII apoiou os jesuítas contra a escravidão de indígenas na América Latina. Bento XIV focou nos indígenas contra os abusos no Brasil. Gregório VI condenou o tráfico africano de forma clara, influenciando os abolicionistas. E Leão XIII celebrou a abolição no Brasil, aliando-se ao movimento local em um momento histórico. E se a história contada no Brasil parece não saber destas bulas e encíclicas papais, menos ainda sabe da própria história dos seus heróis, pois o documento lançado por Leão XIII foi a pedido do grande abolicionista brasileiro Joaquim Nabuco, que em seu livro Minha Formação, ele descreve longamente a sua audiência particular com o Papa Leão XIII com muita alegria. E supondo que vocês nunca ouviram falar sobre ela, eu peço licença para lê-la um pouco mais. A impressão que senti todo o tempo da audiência, que não durou menos que 3/4 de hora, não se parece com a sensação causada pela presença de um dos grandes soberanos do mundo. O trono brasileiro é uma exceção. Nunca no Brasil teve homem tão acessível como o imperador, nem casa tão aberta como São Cristóvão.
As palavras que caíram dos lábios do Santo Padre gravaram-se-me na memória e não creio que se apaguem mais. Nem creio que eu deixe de ouvir a voz e o tom firme com que foram ditas. Eu ia aos Estados Unidos, disse eu a Leão XIII, onde está a maior parte da raça negra na América. Mas quando os nossos bispos começaram a falar com deliberação e de comum acordo a propósito do jubileu de Vossa Santidade e a pedir a emancipação dos escravos como o melhor e mais alto modo de os solenizar no Brasil, pensei que deveria antes de tudo vir a Roma pedir a Vossa Santidade que completasse a obra daqueles prelados, condenando em nome da Igreja a escravidão. Conseguindo isto de Vossa Santidade, nós, abolicionistas, teríamos conseguido um ponto de apoio na consciência católica do país, que seria da maior vantagem para a realização completa da nossa esperança. Sua Santidade respondeu-me: a escravidão está condenada pela Igreja e já deveria há muito tempo ter acabado. O homem não pode ser escravo do homem. Todos são igualmente filhos de Deus. Senti-me vivamente tocado pela ação dos bispos, que aprovo completamente, por terem, de acordo com os católicos do Brasil, escolhido o meu jubileu sacerdotal para esta grande iniciativa. É preciso agora aproveitar a iniciativa dos bispos para apressar a emancipação. Vou falar neste sentido. E respondeu meu Papa: e quando o Papa tiver falado, todos os católicos terão que obedecer. Quanto à família imperial, repetia o Sumo Pontífice que o que há feito em nossa lei a favor dos escravos é devido à iniciativa e imposição do imperador, ainda que seja pouco. O Papa então repetiu-me que a sua encíclica abundaria nos sentimentos do Evangelho, que a causa era tão sua como nossa, e que o governo mesmo veria que era de boa política reconhecer a liberdade a que todo filho de Deus tem direito pelo seu próprio nascimento, e que o Papa falaria ao mesmo tempo que da liberdade e da necessidade de educar religiosamente essa massa de infelizes, privados até hoje de instrução moral. Joaquim Nabuco responde ao Papa: abolida a escravidão, resta proteger o escravo livre. Neste campo, nada em nossas leis impede que a Igreja entre em concorrência para obter a clientela da raça que lhe tiver ajudado a resgatar. Não seremos nós, abolicionistas, que haveremos de impedir a aproximação entre os novos cidadãos e a única religião capaz de os conquistar para a civilização. Na maneira de se exprimir de Leão XIII, não vi a mínima vacilação, a mais leve preocupação de torcer o ensinamento moral para adaptá-lo às circunstâncias políticas. Vi tão somente a consciência moral brilhando, como um farol, como uma luz indiferente aos naufrágios dos que não se guiarem por ela. Roma, 10 de fevereiro de 1888. O Papa deu à Princesa Isabel uma rosa de ouro, que é uma homenagem a todos aqueles que fazem grandes ações humanísticas. Então, conhecer a verdade histórica é a melhor coisa. Então, nós vemos como a Igreja e o Império tiveram grande responsabilidade pela libertação dos escravos no Brasil. E uma solução prática e real para esse problema da desinformação educacional histórica é resgatar as obras que tragam luz a essa circunstância de trevas educacionais que vivemos. Busque ler os documentos das pessoas que viviam a época, e especialmente, sendo você católico ou não, mas principalmente sendo católico, por favor, leia os documentos papais, e especialmente os documentos que falam sobre o reinado social de Jesus Cristo. Todo esse problema educacional brasileiro, ele só vai ter solução quando esta nação voltar à visão para qual é sua vocação. Essa não é uma nação perdida, essa não é uma nação de síndrome de vira-lata, essa é uma nação que tem uma grande vocação. Desde Dom Afonso Henriques, passando pelos jesuítas, desde Guararapes, com a união dos negros, os indígenas e os brancos, recuperar a vocação dessa nação é o que vai guiá-la de volta, descoberta de si mesmo. Bom, até mais. Fiquem com Deus.